Fala, combatente, mais um pequeno momento com Deus. E hoje eu quero trazer uma mensagem um pouco mais longa, mas pra gente pensar e rever algumas formas de agir. Aconselho a você que talvez você fale, cara, não quero ouvir algumas coisas que tá ligado ao meu jeito de agir, a minha forma de fazer, a minha forma de trabalhar. Então já pula o vídeo, já passa, para de ver esse vídeo, independente da plataforma que você estiver vendo, pra gente viver um caminho melhor. Por causa de quê? Porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele que conhece a verdade, mas não a pratica, e diz que é de Deus, mentiroso se faz. Então errado já se faz em referência a isso. Mas uma das coisas que eu quero trazer ao pensamento é o quê? É porque algumas vezes, ultimamente, esses últimos dias, Deus tem falado isso para mim, que algumas vezes por questões de costume, a gente não liga o tico e o teco, que vem fazendo o quê? Vem fazendo essas conexões se cruzarem e fazer a gente mudar ou rever a forma que a gente trabalha. Por causa de quê? Olhei no GPS e tô falando assim, tô chegando em 5 minutinhos. 5 minutinhos é 5 minutos. A gente pode diminuir, pode aumentar, mas 5 minutinhos tem que ser 5 minutos. Não pode olhar no GPS e falar assim, cara, o GPS tá falando que eu chego em 20. E na minha cabeça, naquilo que eu estou vivendo, 20 minutos de atraso, é tudo normal, é tudo tolerável. Mas isso depende, nós não estamos falando da gente, nós estamos falando da outra pessoa que te ligou, perguntou onde você tá. Então quando você fala, tô chegando em 5 minutinhos, tô pertinho, já tô chegando, e às vezes nem saiu de casa, a gente tá mentindo. E quando a gente mente, a gente abre uma liberdade que nem eu nem você quer que essa liberdade aconteça, que é o quê? Ali abrir uma liberdade ou assinar uma nota promissória com o pai da mentira. Então, uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração e eu tenho visto e eu tive esse insight dessa ministração é justamente o que? Nós entendermos que o meu justo viverá pela fé. A Bíblia vem falando desse jeito, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas, Olegário, tá, eu sou um cara justo, mas por que algumas vezes algumas coisas acontecem? Porque quando a gente mente, faz as pequenas mentiras, nós damos brechas. E a gente, até eu escutei uma ministração falando sobre isso, a gente assina nota promissória com o pai da mentira. E essas assinaturas com o pai da mentira, ele não importa, ele vai entrar e vai pegar, ele vai querer compensar essas notas promissórias. Jesus Cristo é um cara muito educado, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei. Mas a própria Bíblia fala que o pai da mentira, ele está ao nosso derredor e fica rugindo como leão, esperando o momento certo para nos atacar. Eu, como ex-militar, e ainda gosto e ainda continuo carregando as instruções militares, quando você vai se deparar ali com o inimigo, quando você quer atingir o objetivo, a primeira coisa que você procura fazer é esperar um momento de distração do inimigo. A palavra é desse jeito mesmo, você esperar um momento de distração para você chegar com efeito surpresa e surpreender essa pessoa. Mas ou você chegar e querer compensar ali seu boleto. Então nós precisamos entender isso, que o fato da gente abrir precedentes pro pai da mentira querer pegar alguma coisa na nossa vida, ele não vai ficar preocupado se você sabia, se você não sabia. Cara, você mentiu, você falou. Então, assim, tem coisas que a gente vai precisar aprender a falar. E por que eu falei que o meu justo viverá pela fé? Porque o justo que vive pela fé, ele começa a viver através da justiça que vem de Deus, da graça que vem de Deus, e não daquilo que é lei. Então, vou dar um exemplo. Se seu coração se fecha para você furar o sinal, é o Espírito Santo falando para você, você não é um cara para estar aqui. Você não é um cara para fazer isso. Então muitas vezes alguém já falou assim, cara, esse negócio aqui com você não condiz. E essa questão de não ser condizente com aquilo que você faz, ele vai estar falando, cara, você está abrindo precedência ao pai da mentira querer compensar algum boleto que talvez você esteja pagando e você não esteja percebendo. Então, quando nós olhamos ali uma fatura do cartão, que às vezes você nem se percebe, você está pagando uma anuidade, um seguro, alguma coisa que foi vendida para você sem você se perceber, você se sente roubado. E da mesma forma é quando a gente abre brechas para o pai da mentira trabalhar na nossa vida. Por isso que algumas vezes a gente vê pessoas que vão na igreja, que faz tudo certinho, ela se depara e fala assim, mas o que eu fiz?
O que eu fiz? E eu também já passei por isso. O que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? O pra que está acontecendo isso na minha vida? E o pra que disso e o porquê disso é justamente por causa de quê? Que nós percebemos que a gente abriu precedente. Nós abrimos precedentes. E quando a gente abre precedente, a gente cria uma dívida. E essa dívida, uma hora ou outra, ela vai ter que ser quitada. E aí o problema maior é que quando vem essa compensação, a gente fica perguntando assim o porquê. Então, quando nós entendemos que Deus, ele sempre, toda promessa de Deus, ele vai ter um princípio, uma execução para você receber a promessa. Então tem um princípio de você viver na verdade, de você viver na obediência, de você viver ali diante de Deus. E através desse cumprimento de princípios que você tem a execução, que você coloca em prática. Você vai praticar a obediência, você vai praticar a renúncia, você vai praticar ali o não ficar debaixo de legalidade, você vai ficar ali debaixo de graça. E aí isso te faz o quê? Te dá o solo, que é o quê? A execução da promessa. Então quando nós percebemos que o Espírito Santo vai falar pra gente, isso daqui você está ouvindo, e você vai ser, o Espírito Santo já vai falar para você o que você está fazendo de errado. Não sou eu não quero, eu estou dando exemplos que acontecem na minha vida, que por muito tempo eu permiti, e eu vi que algumas coisas não fluíam, não aconteciam, do nada era surpreendido com alguma coisa, e quando eu era surpreendido, eu até questionava assim, mas para quê? E hoje, através do conhecimento, eu percebo que foi não ficar atento. A palavra do Senhor vem falando também, vigiai e orai. Essa questão da vigilância é a gente vigiar a nossa língua, a gente vigiar os nossos olhos, a gente vigiar os nossos ouvidos. A vigilância, porque a partir do momento que alguma coisa acontece, não tem como voltar. A partir do momento que o leite derrama ali em cima do fogão, quando você ferve, não sei se são todos que ainda tem essa prática de ferver o leite, depende de como você compra o leite, mas enfim, vamos voltar ao assunto. Você tem que limpar. Você vai ter ali a pós-venda, né? A pós-execução, a limpeza, a preocupação da higienização ali do fogão, ou seja, de onde que você queimou, que você deixou esse leite cair. E então, a vigilância é você ficar ali sempre o quê? Olhando para ver o momento certo que o leite não vai supitar. E é da mesma forma que nós temos que vigiar e orar nas nossas vidas. Deus, hoje eu não quero assinar nenhuma nota promissória com Satanás. E como que a gente, e agora, a gente assinou uma nota promissória, como é que eu faço? Da mesma forma que você pode pagar um boleto errado e você liga no banco e fala, olha, fui fraudado, paguei um boleto errado, o banco vai lá e cancela. Por causa de quê? Porque o banco, ele sabe que você tem ciência que se você não pagar em dia um boleto, você vai ser protestado, você vai ser negativado. Então, o banco tem a ciência de que você tem a responsabilidade de algo que se você está ou não fazendo. Então, ele já parte para o pressuposto de que eu não vou compensar o boleto como ele me solicitou. Da mesma forma que nós, quando assinamos uma nota promissória com o pai da mentira, nós precisamos fazer o quê? Senhor, eu assinei uma nota promissória com o pai da mentira, eu quero anular essa, eu te peço perdão e te peço, Espírito Santo, anule essa nota promissória, que eu não quero que ela seja compensada. E quando a gente não deixa isso acontecendo, a gente é aquele negócio, você apertou um OK ali no aplicativo para você ter acesso àquele produto que está chegando ali no final e nem se percebe aos termos dos contratos. Então, quando a gente não fica atento, a gente não vigia, a gente não ora, a gente vai deixando ali o seguro, o petitinho, os centavinhos, o seguro do não sei do que e o seguro do não sei do que, e na hora que você fala assim, cara, não tem necessidade de pagar. Só que da mesma forma que não tem necessidade de pagar um segurinho ali que você olha no seu cartão de crédito que você demora a cancelar porque não tá doendo, é do mesmo jeito que o pai da mentira vai fazendo ali as compensações. Então, quando essas compensações começam a chegar, a gente não percebe. E muitas das vezes a gente fica observando algumas pessoas que já estão vivendo uma vida muito mais complicada e se perguntar para ela, como é que você chegou nessa vida? E eu falo, não entrei nessa vida desse jeito aqui. Eu não fiquei sujo desse jeito aqui. Eu fui me sujando, fui me acostumando com a sujeira, eu fui me acostumando com o mau cheiro e hoje eu tô aqui, para mim não faz diferença nenhuma.
Então, quando nós olhamos de novo a instrução, vigiai e orai, é justamente para quê? Para a gente vigiar, para a gente não ficar assinando qualquer tipo de contrato, assinando qualquer coisa, porque senão não vai fazer certo, não vai fazer legal. Hoje, com mais de 5 anos, né, saí do exército em 2018, hoje com mais de 5 anos, quase aí, com praticamente mais de 5 anos que eu saí completo, né, que eu saí do exército brasileiro, eu percebo que eu sempre fiquei no ramo comercial, e todas as vezes que eu atendi um cliente meu, eu sempre procurei que ele tivesse ciência daquilo que ele estava comprando, daquilo que ele estava contratando, para ele não precisar ficar chateado por uma negociação. Mas tem gente que não vai fazer isso, e tem vezes que tem gente que não olha, e tem gente que olha. Tem gente que olha os termos do contrato, que faz uma conta-prova, que pergunta de onde que você é, pergunta para onde você vai, te pede uma comprovação, te pede inúmeras comprovações. Essas pessoas estão vigiando, estão orando e estão vigiando. Agora, às vezes, a pessoa que compra sem preocupar, sem entender, talvez ela não está sendo vigilante. E essa falta de vigilância traz um prejuízo, faz ela entrar no negócio errado. Então a gente tem essa preocupação para os negócios que a gente faz, que é por causa do dinheiro que está saindo do nosso bolso. Nós temos essas preocupações para aquilo que a gente come, porque é algo que não é saudável, que está entrando para o nosso corpo, mas a gente esquece que essa vida aqui ela é passageira, que essa vida aqui acontece muito rápido, e que pior do que perder dinheiro porque pagamos juros é a gente entrar num negócio que vai levar a nossa vida para um canto que a gente não quer. E quando acabar a vida, a gente não quer chegar num momento que a vida não vai estar num ponto legal. Então a reflexão que eu quero trazer hoje é justamente essa: a gente entender qual caminho nós estamos deixando a nossa vida pagando ali um seguro. Só que o preço, a moeda que está se pagando com esse seguro é a nossa vida. Então a falta da vigilância, a falta de ficar atento, às vezes a gente vai assinar notas promissórias com o pai da mentira, ele vai cobrar, e essas cobranças é cobrança da nossa vida. São fragmentos da nossa vida, são fragmentos da nossa emoção, são fragmentos do nosso controle emocional, são fragmentos da nossa esperança, porque chega um ponto que às vezes você conversar com uma pessoa e falar assim: eu não tenho mais esperança. Se a esperança acabou, então acabou a luta da vida daquela pessoa. E quando isso tudo acaba, qual o sentido da pessoa tentar viver uma vida com Deus, tentar viver uma vida saudável com seus amigos, tentar ser uma pessoa gentil, tentar ser uma pessoa assim? Por causa de quê? Porque ela perdeu as esperanças de um tempo melhor na vida dela. Ela perdeu o motivo. E eu lembro de escutar um historiador falando, que ele falou o seguinte: na época que ainda existia ali a domagem e a encarceração de leões em circos, um dia perguntaram para um domador de leão, falou assim: quando que você sabe que o leão ele vai deixar de ser leão, vai deixar de te atacar e ele vai obedecer aos seus comandos? Ele falou assim: quando perde o brilho nos olhos. Quando ele perdeu o brilho nos olhos. E aí, quando ele perdeu o brilho nos olhos, aí ele perdeu a esperança de voltar para a savana, ele perdeu a esperança de viver ali lutando. E uma outra questão, eu vi falar de um estudo que pegaram um grupo de ratos e colocaram eles dentro de uma água, e a região que eles poderiam sair era muito escorregadia, e ali os ratos viveram 15 minutos e se afogaram. Pegaram outros ratos, colocaram no mesmo lugar, só que quando deram 10 minutos eles foram lá, tiraram os ratos, deixaram os ratos dar uma descansada e voltou eles. Os mesmos ratos que ficaram 10 minutos, eles foram morrer por fadiga e o corpo deles já não tinha mais energia para gastar, e aí eles colapsaram, foi 1h30 depois. Então um animal irracional, sem esperança, ele viveu 15 minutos. Um animal irracional com esperança, ele viveu 1h30. E aí quando a gente percebe que quando se tira a esperança, quando a pessoa se afunda ali, ela não vai ter um lugar para ela correr, ela não vai ter um lugar para fazer. E como que se tira a esperança de um ser vivo? Como se tira a esperança de uma pessoa? São pequenas notas promissórias sendo cobradas. Olha, senhor, o senhor está sendo cobrado por tal coisa. A pessoa vai ficando
insatisfeita, que vai chegar uma hora que ela, na cabeça dela, não tem outro caminho a não ser ali o fim, ou entregar a vida. Então que nós possamos ficar atentos a isso, a não assinar nenhum tipo de nota promissória com o pai da mentira, e que nós possamos orar e pedir para Deus que aquelas notas promissórias que eu assinei sem perceber, sem ter a real convicção que eu estava assinando a nota promissória, Deus, por favor, que anule elas, e que daqui para frente a gente esteja ciente, que nós possamos ser vigilantes e pedir a graça de Deus, porque quando quando nós assinarmos uma nota promissória, que a gente chegue perto de Deus e peça de imediato: Senhor, anula essa nota promissória, por favor, eu errei, eu pequei, eu estou pedindo perdão para o meu irmão agora, peço perdão. Depois vai lá e pede para Deus anular essa nota promissória, para essa nota promissória não ser compensada no seu tempo de vida, porque eu trabalho no escritório e o diretor do escritório, o Marcos Paulo, excelente cara, ele fala que tempo é vida. Tempo não é nada outra coisa que as pessoas falam, tempo é vida. E nem eu e nem você tem vida a perder. Então, quando nós entendemos que tempo é vida e o tempo não dá tempo ao tempo, o tempo não dá trégua, o tempo continua passando, nós precisamos entender então que a gente não pode ter desperdício de vida, a gente não pode ter desperdício de tempo. Olha, galera, mas um último exemplo de como o inimigo pode compensar. Como é que o inimigo pode compensar? Você está perto para ir você vai fazer um concurso público, você se preparou, você se qualificou, você está pronto, você aplicou ali 1 ano e meio da sua vida estudando, abdicou tempo com família, tempo com amigos, tempo de descanso, você dormiu pouco, estudou muito, e aí você está cheio de nota promissória, e o pai da mentira sabe que se você entrar nesse concurso, você vai ficar um imparável, você não vai parar, porque você vai ver a esperança acontecendo, e através disso você vai trazer pessoas para a verdade, pessoas para esse meio de concurso, e coincidentemente você é cristão, e aí o pai da mentira sabe que aonde você chegar, você vai falar de Deus, e você vai usar esse concurso, essa aprovação como exemplo. Satanás, na hora que você está entrando ali no seu carro ou no Uber, o pneu fura, você não encontra a chave do carro, você não encontra a chave da sua casa, um carro estaciona na porta da sua garagem, o pneu fura, alguém bate em você, sabe esses exemplos que você fala, cara, daqui é mais um atraso de vida? Aí Satanás está compensando, o pai da mentira está compensando o boleto, porque ele está falando assim: agora chegou minha hora de compensar, chegou minha hora de compensar cobrando da vida dele. E ele vai lá e cobra, porque ele sabe que aquele concurso que você se capacitou há 1 ano e meio, talvez nos próximos 10 anos ele não aconteça, ou aconteça daqui 3 anos, mas ele conseguiu frear a sua vida por 3 anos, porque pode ser que esses 3 anos passem, você não volte, a sua vida mude, ou você perca totalmente a esperança e continua na mesma vida que você tolera, ou não, daqui 3 anos ele vai voltar, mas eu tive mais 3 anos de prazo de deixar ele calado, de deixar ele sem dar o testemunho dele, de deixar ele não divulgar o reino de Deus, de deixar ele levando poucas pessoas para a fé dele. Então nós começamos a perceber que a cobrança dessas notas promissórias é através do tempo da nossa vida, aquilo que a gente se dedicou, aquilo que a gente falou assim: daqui é para mim. E quando a gente assume publicamente, eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, são coisas como essa que a gente está confessando. Ô Legário, mas eu entreguei a minha vida, você acabou de se alistar ao Exército Brasileiro. Eu lembro da época que eu estava no quartel, era uma preocupação muito grande com a imagem. O soldado, ele tem que ter uma conduta ilibada, ele tem que ter muitas coisas. E aí você fala assim: cara, mas eu sou só mais um no meio da multidão. Não, você é do Exército. E aí você tinha que ter uma conduta, e quem via você indo contra aquela conduta te corrigia, porque não queria que você fosse punido por uma correção pior. E é da mesma forma que quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, único e Salvador, você entende o real motivo da vida e o real motivo do caminho ao qual estamos vivendo, você deixa de ser só mais um no meio da multidão e você começa a ser um integrante do reino de Deus. E aí essa integridade sua vai ser passada e vai ser mostrada como testemunho. Então, quando o pai da mentira ele percebe que ele pode compensar um boleto que você, sem querer,
ou sem perceber, você assinou, você deixou ali rolando aquele desconto mensal da sua vida, ele vai compensar nesses momentos chaves. Ou na hora que você está saindo para ir para a igreja, você fala, cadê a chave do carro? E você procura, e às vezes você abriu aquela gaveta 5 vezes, na 6ª vez você vê. Só que na 6ª vez foi o tempo suficiente de atrasar você, e aquele culto, talvez no começo do louvor, aquela primeira palavra era um start para o próximo nível, a chave para você começar a acessar uma nova fase da sua vida, acabou de ser falada lá, porque você perdeu ali aquele momento. Não estou dizendo que o atraso 100% vai ser dele, não, porque cabe a gente assumir nossos compromissos. Os compromissos é o quê? O culto é 10 horas, eu vou no culto 10 horas, então que a gente cria esse hábito de chegar a 10 horas, e cada um tem um momento de vida, então a gente chegar no culto, não ficar preocupado, fulano não chegou 10 horas, Beltrano não chegou 10 horas, porque cada um tem uma vida. Por exemplo, aos pais que eu me compadeço muito, que eu entendo hoje o nível da vida, é a criança que é recém-nascida, ela acaba de mamar, você está indo para o culto, ela gorfa na sua esposa, ela acabou de gorfar, a sua esposa tem que ir lá trocar de roupa. Então ele está no momento da vida, então eu não posso chegar na igreja e falar assim, eu cheguei 10 horas. Eu cheguei 10 horas, eu vou orar, eu vou começar o louvor, não vou olhar para quem. Porque talvez hoje meu filho já não é mais recém-nascido, só que tem outra pessoa que está com recém-nascido. E hoje meu filho não está com problema nenhum de saúde, talvez um minuto antes dele ir, ele tem uma diarreia, e eu quero ir para o culto, então eu vou trocar. Então quando a gente chegar na igreja, a gente assume ali o compromisso de, eu vou começar a orar pelos irmãos, que eles possam vir sem cair em nenhum buraco, sem furar o pneu, sem acontecer nada. E aí o reino é isso, é um ajudando o outro, mas não preocupando com o que o outro vai fazer, mas sem se preocupando com a obediência ao Pai que nos orienta isso. Operações pro Reino dos Céus, espero que essa palavra seja abençoadora sobre sua vida. Compartilha, manda essa mensagem para um amigo seu que talvez sem querer também estava igual a gente, assinando nota promissória sem perceber, com o pai da mentira. E a partir de agora a gente não quer assinar mais nenhuma nota promissória. A partir de agora a gente vai estar sensível a que o Espírito Santo falar assim, opa, não vai não, porque você vai assinar uma nota promissória. Ou você escuta alguém assinando uma nota promissória, do nada você já grita, está repreendido em nome do Senhor Jesus essa nota promissória que você acabou de assinar, e repreende junto comigo, fala amém. Assiste essa ministração aqui, assiste esse pensamento aqui falando sobre a vida, que você vai entender o que essa nota promissória quer dizer na sua vida. Operações do Reino dos Céus.